Paz e graça a todos os amigos e irmãos, colaboradores do Reino de Deus, esse pequenino que vos fala, pastor Dejaniro Vieira. Conhecimento nunca é demais. João 8,32 nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora. Palavra do eterno Deus de Israel, livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, nos diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala da edificação da igreja, a qual o inferno não pode contra ela. Eis a questão: o que significa a palavra igreja? Vamos ver, vamos entender melhor isso. A palavra portuguesa igreja provém do substantivo composta grega eclésia, que significa chamados para fora ou convocados para fora. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho para poder falar. Eu gosto sempre de citar isso. Quando nós falamos de Bíblia Sagrada, de Escritura, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita, né? E dentro da Escritura Sagrada, ela contém 3 idiomas, né? Ela tem aí o grego, ela tem o hebraico, ela tem o latim, em algumas passagens também o aramaico antigo. Então, essa palavra que a gente acaba de ler, igreja, é uma palavra de origem portuguesa. Então, o que eu quero explicar para você: quando você chega numa lanchonete, né, você chega lá e pede, me dá um hot dog. Quando você diz hot dog, você está falando em inglês. E é exatamente isso que acontece. Às vezes, tem muitas palavras contidas na Escritura que nós estamos falando, quando nós lemos, nós não estamos falando em português, nós estamos falando em grego ou latim, né, ou em hebraico, que são os idiomas aí que foi, né, escrito a Bíblia Sagrada e obviamente traduzido para o português. Então, quando você chega na lanchonete que você pede um hot dog, você está traduzindo para o nosso português, ela é cachorro quente. Então, quando você fala hot dog, você está falando em inglês. Quando você fala cachorro quente, você está falando em português. Então aqui, essa palavra igreja, ela é falada agora aqui para nós em português. Mas o original dela no grego, ela significa eclésia. Ou seja, a palavra igreja, você traduzindo ela para o original dela, significa eclésia, né? Eclésia, que quer dizer chamados para fora ou convocados para fora. Continuando o texto, os escritores no Novo Testamento não parece ter tido em mente a ideia de colocar a palavra convocados quando fala da eclésia. É importante saber a origem para não se cair em falácias etimológicas, né, que fazem um malabarismo com a palavra igreja, né, que significa eclésia. Como há um ditado aí que diz que o cristão é chamado para fora do mundo, o que é um engano. Na verdade, quando ele diz chamados para fora, ele está dizendo chamados para anunciar o reino, né? Aí muitas pessoas dizem, o cristão é chamado para fora, quando que na verdade o cristão é chamado para fora levando as boas novas. Foi nesse sentido que a palavra grega eclésia foi escolhida pelos tradutores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia, do hebraico ou Antigo Testamento, para traduzir o substantivo hebraico, né, usado pelos judeus para designar a congregação ou assembleia, assembleia geral do povo no deserto, reunida por Moisés, ou seja, chamados para fora das suas tendas
para reunir-se diante do Eterno. Portanto, em grego, na Septuaginta e no Novo Testamento, como em hebraico no Antigo Testamento, igreja tem um significado genérico. O que é o genérico? É aquilo que não é o original, ok? Então, quando você fala a palavra igreja, você está falando no sentido genérico, porque no original significa, no original a palavra é eclésia, que tem o seu significado de chamado para fora. Então, tem um significado genérico, a igreja tem um significado genérico de assembleia, congregação, reunião e etc. Podendo ser usada, dependendo do contexto, em sentido religioso. No tocante na edificação da igreja, relatado por Jesus, como ele diz, né? Lá no versículo que a gente leu, em Mateus 16, 18, né? No tocante à edificação da igreja relatada por Jesus, ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia. No original, né? No genérico, traduzindo para nós, igreja. Os chamados para fora, ou seja, a minha eclésia, os chamados para fora, os chamados para o reino. Jesus está dizendo: através de você, Pedro, eu vou edificar todos os chamados e escolhidos para o reino de Deus, e as portas do inferno não têm mais poder sobre vocês, sobre os chamados, sobre os eleitos e escolhidos. Na primeira ministração de Pedro, é bom a gente salientar, né, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no seu verso 41, quando Pedro faz a sua primeira ministração, lá nós vimos quase 3.000 eclésia, ou seja, 3.000 chamados, 3.000 pessoas que vieram se render aos pés do Senhor, 3.000 eclésia, 3.000 chamados. É importante salientar que a Escritura diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no verso 48, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, por mão de homens, como revela o profeta. Nós somos o verdadeiro templo, como diz em 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis que sois templo de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este o destruirá, pois o templo de Deus que sois vós é sagrado. Um outro texto ainda em 1 de Coríntios, capítulo 6, no verso 19, nos diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. De fato, precisamos, de um lugar para se assentar, para aprender, para orar e etc, etc. Mas sabemos que nós somos a igreja, a eclésia, chamados para fora, e o inferno não prevalece contra nossas vidas. É um texto bastante edificante quando Jesus diz, que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É importante a gente aprender que esse conceito dessa palavra igreja, ela, embora seja falada na língua portuguesa, igreja, quando você traduz essa palavra igreja para o grego, ela diz eclésia. E eclésia significa chamados para fora. Chamados para fora. Ou seja, são muitos que são chamados, chamados, eleitos e escolhidos, chamados para o reino de Deus. Então é importante a gente entender e saber que nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo. Irmão, qual é a quantidade de pessoas para a realização de um culto? O número quantitativo para a realização de um culto é 2 pessoas, porque está escrito: aonde estiver 2
ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Jesus disse isso, está escrito. Aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ou seja, a partir de 2 pessoas, a presença de Cristo é real. Aonde? Não importa, aonde ele estiver. O texto é claro, aonde estiver. Esse aonde estiver abre uma conotação para qualquer lugar geograficamente, no pico do Everest, dentro de um submarino, debaixo da água, em um navio, dentro de uma caverna, debaixo de um pé de árvore, em um buraco, em cima de uma rocha, no monte, dentro de uma casa, não importa, aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas, olha, observe, não é apenas reunidas de forma aleatória, não, reunidas em meu nome, ou seja, reunidas no nome do Senhor Jesus, ali ele se faz presente. Ou seja, o quantitativo, a quantidade para um culto congregacional, racional a Deus, é a partir de 2 pessoas. E qual é o lugar? É em qualquer lugar, onde quer que esteja. Agora, obviamente, é bom a gente salientar que quando você reunir, debaixo de um pé de árvore, você reunir em um monte, ou na rua, ou em qualquer outro lugar, nós, obviamente, vamos estar exposto à ação do tempo, exposto a outras situações. Por exemplo, você fazendo um culto na rua, você está exposto aí a um veículo que está passando, você está exposto a uma possível discussão em outro canto, em algum lugar que você não tenha nada a ver, e como o povo diz, receber uma galinha pulando, que vem de lá para cá, alguma coisa, Então você está no monte, você está exposto ao frio, ao sol, à chuva, e obviamente nós precisamos de quê? De um local, uma estrutura de pedra, ou seja, 4 paredes, para que a gente possa se reunir para estar ali aprendendo, aprendendo, cultuando, orando, Nós precisamos, por quê? Para nos salvaguardar, para nos proteger da ação do tempo, de ações de pessoas, de vândalos ou de qualquer outra situação, dentro de 4 paredes. Mas isso não significa que essas 4 paredes, ela é a igreja. Não. A igreja eu acabei de falar. A igreja somos nós. A palavra igreja, traduzindo para o original no grego, quer dizer eclésia. E eclésia significa chamados para fora. Ou seja, todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram chamados para fora. Por isso tem o ide imperativo do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Fazendo o quê? Discípulos. Quando você faz discípulos, o discípulo ele é livre, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, quando se faz membro, como na maioria que tem aí, membro está suscetível, membro está sujeitos às ordenâncias de estatutos, de convenções e de doutrinas, levado por vento de doutrinas alheias de homens insanos. Como fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, lá o apóstolo Paulo, ele é bem claro, ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois que ele morrer, depois que ele fosse tirado da terra, lobo ferozes, presta atenção, lobo, não é qualquer lobo, lobo ferozes penetrarão no meio de vocês, para quê? Para torcer a verdade de Deus, e torcendo a verdade de Deus a fim de atrair vocês até eles, para quê? Para dominar, para subjugar, para botar cabresto do jeito que quer. Então observe que a doutrina de muitos ministérios, como eles dizem, a doutrina do nosso ministério aqui é assim, deixa eu te mostrar que a doutrina é a de Cristo, e a doutrina de Cristo é uma só, válida para todos os crentes em Cristo Jesus no mundo. Não existe 2 ou 3 doutrinas de Cristo, é uma só. O que existe são homens perversos,
como diz o apóstolo Paulo, lobos ferozes que torceram a verdade a fim de atraí-los para vós, só com um único e exclusivo, a única e exclusiva condição. Qual é? Arrancar-lhes a lã. Qual é a lã? É o dinheiro. Você já deu dízimo, você já deu oferta, parabéns para você, tchau e um abraço. Eu costumo dizer que hoje a maioria, claro que a gente não pode generalizar, porque tem homens e mulheres de Deus e tem ministérios aí centrados na palavra, ministérios que estão realmente com vontade e desejo de estar conduzindo um povo para o céu, direcionando para o céu. Mas a grande maioria de líderes e pastores hoje está para a igreja como os governantes estão para o povo. Como é isso, irmão? Líderes e pastores, a maioria hoje está para a igreja como os governantes estão para o povo. De que forma? O governante, ele quer e ele traz e ele conduz a massa na linha, do semi-analfabetismo. O que é isso? O semi-analfabetismo. O governante conduz o povo na linha do semi-analfabetismo. É o que é isso? É o povo desprovido de conhecimento. É o povo desprovido daquilo que realmente ele poderia ter. Você não vê hoje nas matérias das escolas públicas, deveria ter, a matéria de ensino a respeito de políticas. O que é qual é a função de um vereador? O que é que o vereador faz? Quantos vereadores é composto a Câmara de Vereador? Qual é a função do prefeito, do senador, a função do deputado estadual, federal? Deveria ter essa matéria na escola pública para instruir o povo. Só que eles não fazem isso. Por quê? Porque eles trazem a massa, na linha do semi-analfabetismo, ou seja, é aquela pessoa que não é extremamente analfabeta, mas ela sabe ler um pouquinho, sabe escrever um pouquinho, e o governo bota lá, não, que os números da educação estão crescendo cada vez mais, realmente, está crescendo cada vez mais o número do semi-analfabetismo. Então, os governantes está para o povo, assim como a maioria dos líderes e pastores estão para a igreja. Eles não instruem e não colocam o verdadeiro ensino nas igrejas, nas pessoas. Por quê? Porque quando uma pessoa instruída, ela sabe questionar os seus direitos. Uma pessoa instruída, ela sabe o que fazer com aquelas informações a qual ela recebeu. Então muitos não passam a verdade, muitos não têm interesse de estar falando a verdade, de trazer um assunto como esse. Por quê? Porque um assunto como esse está libertando a pessoa, ou seja, eles têm medo da maioria das pessoas saírem de dentro das igrejas. Uma pessoa hoje saindo da igreja, a maioria dos líderes não vê como uma alma saindo do reino, não. Eles veem como a cifra, o dinheiro que ele está perdendo. Infelizmente, é a verdade, gente. É a verdade, infelizmente. Só que existe muitas pessoas que estão dentro da igreja pensando que está caminhando para o reino, mas não está. Porque reino de Deus é uma coisa, reino de Deus não tem placa. Reino de Deus não tem doutrina humana. Reino de Deus não tem conversão humana. Reino de Deus é reino. Reino de Deus, ele opera na coletividade. E observe que hoje a maioria dos ministérios opera na individualidade. Você não pode andar com aquele, esse não pode andar com aquele outro. Olha, não vá visitar a igreja de fulano não, viu? Cuidado, cuidado. E o lobo que está lá, quer dizer, ele está falando do lobo que está lá e está esquecendo que ele também é um lobo, Então observe que a maioria hoje trabalha na individualidade. Você faz um trabalho evangelístico, é uma luta para você reunir aquele povo ali para falar do Deus. Quer dizer que lá na igreja dele, Deus é Deus, na igreja do outro não é Deus não, é Satanás, Então você veja que hoje, quando começa a se trazer um assunto para instruir, para libertar, para abrir a mente das pessoas a respeito de qualquer coisa, aí pronto, se prepare porque lá vem pedrada de tudo quanto é canto. Só que eu não estou preocupado com as pedradas não, pode dar pedrada à vontade.
Pode bater à vontade, pode criticar à vontade. Quem me chamou é que me sustenta. Quem me chamou é que me mantém de pé. Quem me chamou é que me ajuda a caminhar. Então eu não tenho medo de nenhum líder, pastor, de nada, de convenção, de nada. Tenho medo de nada. E falo abertamente. A igreja somos nós, igreja. Traduzindo para o original, no grego, eclésia, que significa chamados para fora. Agora você sabe da verdade. Você vai ficar aí dentro fazendo o quê? Porque você foi chamado para fora. No original, são chamados para fora. Você vai ficar fazendo o que aí dentro? Porque essa é a questão. A maioria não quer instruir sobre a verdade, dentro da verdade, abalizado na verdade, porque quando se descobre a verdade, o povo vai dar o pé e cai fora. Por isso tem muitos ministérios aí, das assembleias, ok? Porque a palavra assembleia, ela é geral, pode ser qualquer uma, eu não estou citando os sobrenomes, porque as assembleias tem várias. Mas a maioria das assembleias, para o cara chegar, para um irmão chegar a um pastor ou a evangelista, bote 30 anos nas costas dele, servindo ali, de cabresto. Porque muitos estão presos aí que não podem nem falar a verdade. Se abrir a boca para falar a verdade aí, é problema, perde o cargo, sai de lá. E a maioria deles, a maioria nem pastor é, presbítero. Nem foi ordenado como pastor. Nem o próprio ministério onde ele está servindo não reconhece ele como pastor. Embora os membros da igreja chamam de pastor, a igreja e a comunidade vê e reconhece ele como pastor. E ele trabalha como pastor e serve como pastor. Mas o ministério a qual ele está servindo não o reconhece como pastor. Primeiro, para não dar um salário de pastor, porque ele tem direito. Segundo, né, para que ele não vá abrir uma outra igreja na própria comunidade, no bairro, e se tornar o quê? Uma concorrência, porque a visão deles é essa, a concorrência. Quando eu vejo Jesus dizendo fazer discípulos, ele diz não faça membro, porque o membro está preso ali na convenção, o membro está preso, né, na questão da doutrina, o membro está preso no estatuto da igreja. Mas quando ele diz, Jesus diz, fazer discípulo, discípulo é livre, o discípulo é livre, o discípulo, ele vai para onde o seu Senhor mandar, ele fala o que o seu Senhor mandar. Discípulo é livre, discípulo não está preso a ninguém, discípulo está ligado ao reino, discípulo serve ao reino, discípulo trabalha para o reino, discípulo é servo do reino. E não servo de homens, nem de estatutos, nem de doutrinas humanas, nem de convenções, de ninguém. Por isso Jesus disse, fazeis discípulos. Sabe o que é isso? Fazer discípulo é você formar a pessoa, preparar, capacitar, instruir e direcionar. Vai agora fazer outro. Por quê? Porque tu foste chamado para fora. Isso é igreja, chamado para fora. Foi instruído? Foi. Preparado? Foi. Capacitado? Foi. Agora vai. Enviados, chamados para fora. Vai outro, chamado para fora. Vai igreja, chamado para fora. Igreja, chamado para fora. Eclésia, chamado para fora. Eclésia, chamado para fora. Vai. Só que isso é quem é discípulo. Agora, quem é membro, que forma membro, eles formam membros para cada vez mais amontoar e abarrotar como latas de sardinha, cada vez mais abarrotados, que não tem nem mais lugar onde colocar. E para que isso? Para arrecadar mais dízimos e mais oferta. E o que se faz com esse dinheiro que não tem prestação de conta nem anual nem nada? Ninguém vê o que se faz com esse dinheiro, que é arrecadado bilhões e bilhões, anos após anos. Você vê que você pode olhar que a maioria dos ministérios que estão aí não crescem, nem em termos de população, nem em termos de membro, nem em termos de pessoas, nem em termos de nada. Não cresce. E só dinheiro entrando. E fazem o que com esse dinheiro? Fazem o quê? Porque membro é capacitado e preparado para ficar preso ali dentro. Preso. A pessoa não pode nem ir visitar
um ministério em outro lugar, porque aqui no ministério dele, louva a Deus, fala no nome de Jesus, mas no ministério do outro, louva a Satanás e fala no nome de Satanás. Não é? Por isso, Jesus disse, fazei discípulos, porque discípulo não carrega placa de igreja, discípulo carrega a bandeira do reino. Discípulo prega reino, discípulo leva o reino, discípulo leva a mensagem da cruz, discípulo tem liberdade para falar através do Espírito de Deus. Discípulo, ele leva, é a mensagem do reino. Entende isso? Por isso eu volto a dizer, repetindo para finalizar, não sei nem quanto tempo é que está esse áudio aí, mas enfim, eclésia, ou melhor, igreja, no português, traduzindo para o grego, eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Quando Jesus está dizendo, olha, a porta do inferno não prevalece contra a igreja, ele está dizendo, a porta do inferno não prevalece contra os chamados para fora, contra os chamados eclésia. A porta do inferno não prevalece contra a sua e a minha vida, que somos templo, que somos igreja. Não é a porta do inferno prevalecer contra a igreja, a estrutura de pedra, a instituição que tem CNPJ, que precisa de registro, não! As portas do inferno não prevalecem contra a minha e a sua vida, os chamados para fora, eclésia, igreja, é isso que significa. Igreja significa eclésia, e eclésia significa chamados para fora. Igreja, na verdade, é uma palavra portuguesa, e que você falando no grego, no original, é eclésia, ok? E traduzindo, ou eclésia, o significado de eclésia é chamados para fora. Amém? Então entenda isso, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, que abra sua mente, seu entendimento, que abra seus olhos, que abra sua mente espiritual, seus olhos espirituais para a verdade, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Hoje nós sabemos que igreja somos nós, eclésia, chamados para fora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, querendo Deus.